feira e que serve para afinar os carros para o rally. Está no ar a Antena Aberta. Hoje temos em análise o pagamento dos pagamentos em atraso no Estado. A UTAL lançou no seu relatório dizendo que os pagamentos em atraso há mais de 90 dias aumentaram 140 milhões de euros só nos primeiros 2 meses do ano. Queremos saber a sua opinião sobre esta ideia do Estado devedor, o que é que isso faz à economia. A Ruth Sá e a Luzianira Frangolis estão ao telefone a receber as suas chamadas. 21 794 6161, 21 794 6162. Agradeço que liguem a partir de agora, porque se ligarem mais tarde é muito mais difícil entrar em direto. Portanto, anote o número de telefone 21 794 6161, 21 794 6162. Queremos saber a sua opinião. Para abrirmos este debate em estúdio no Porto, tenho Domingos Azevedo, bastonário da Ordem dos TOC. Olá, boa tarde, como está? Boa tarde. O Estado está mais devedor ou menos devedor que nos últimos anos? Ora bem, este comportamento não é novo. Nós estamos já habituados a que o Estado tenha duas políticas. Uma política para a situação e os procedimentos para as situações quando ele é credor e outros procedimentos quando ele é devedor. Isto é, algumas iniciativas nestes últimos tempos surgiram no sentido de tentar introduzir alguma doutrina normalizadora deste processo, das quais deve destacar a chamada lei dos meios, ou seja, essa lei dos compromissos, extensível aos governos, aos departamentos de Estado e às autarquias locais. O que nós infelizmente constatamos é que não obstante a existência da lei, as situações continuam, ou seja, a lei é uma espécie de letra morta. E aquilo que não faz muito sentido é que é uma questão cultural que tem que, o mais rápido possível, ser destruída. Ou seja, o Estado, no seu relacionamento com os cidadãos, ele tem normalmente uma situação dupla. Ou seja, ele funciona numas determinadas situações como sujeito ativo, isto é, sujeito credor, em que tem direitos a receber dos cidadãos e das entidades, e funciona noutras situações como sujeito devedor, em que ele tem compromissos para com os cidadãos e com as entidades e que deve cumprir. E o que é que nós constatamos? Constatamos que quando o Estado é credor, e por isso tem valores a pagar ou compromissos a assumir com o Estado, se o cidadão não cumprir, o Estado arroga-se no direito de coimar o cidadão, de lhe executar os seus próprios bens, de levar até ao fim a cobrança da sua dívida. Mas quando o Estado é devedor ao cidadão, o cidadão não tem o direito, ou quando esse direito lhe é concedido é de tal forma difícil de pôr em funcionamento, que o cidadão não pode coimar o Estado, não tem direito de o coimar, se não paga na hora certa, não tem direito de lhe aplicar uma coima, não tem, ter direito tem, mas é um processo muito complicado de exigir do Estado os juros compensatórios por o facto do incumprimento das obrigações atempadamente, e perante isto nós estamos perante uma situação complexa, que é a existência de duas medidas quando o Estado se relaciona com os cidadãos ou com as empresas na situação de credor, e quando o Estado se relaciona com as empresas ou com os cidadãos na situação de devedor. Ora, é essa dualidade comportamental e essa dualidade no que respeita a quando ele age numa cidadão, numa condição de credor, e quando ele age numa situação de devedor, não reconhecer aos seus credores o mesmo direito que lhes exige quando os cidadãos lhe são devedores. E por vezes, por exemplo, se o sujeito passivo for credor do Estado, sei lá, da devolução do IRS, de receber um valor qualquer de um fornecimento que faça ao Estado, o Estado tem o direito, ou reserva-se do direito implícito, de fazer automaticamente a compensação. Isto é, deduzir ao valor que tenha manifestado em dívida para com o Estado, para com o cidadão para com o Estado, fazer a dedução desse valor e pagar apenas a diferença. Mas não permite que o cidadão faça a compensação direta também quando o cidadão é credor do Estado e em simultâneo devedor. Isto é, o Estado faz a compensação diretamente, mas não reconhece ao cidadão o
direito a fazer essa mesma compensação direta. Ora bem, eu penso que quando falava numa questão cultural, é isso exatamente que eu quero dizer. É que a lei, dura lex ed lex, tanto tem que ser a mesma lei quando obriga o cidadão a cumprir perante o Estado, como quando o cidadão é credor do Estado e quando ele tem a receber do Estado. E nós, por vezes, assistimos a situações caricatas. Por exemplo, no domínio do IVA, as pessoas fazem fornecimentos ao Estado e que até agora estavam protegidos pelo chamado regime de caixa. O regime de caixa, na altura, aplicava lá o regime atual de caixa do IVA, em que as pessoas só eram obrigadas a pagar ao Estado quando recebessem do próprio Estado. Com as alterações vigentes, acabou novamente por ser reimplantado um novo sistema, ou seja... Paga-se o IVA à cabeça antes de receber o dinheiro. Perdão? Paga-se o IVA à cabeça antes sequer de se ter recebido. Mas ora bem, mas é que está exatamente a desigualdade de tratamento, se me permite, porque se o Estado deve, então porque é que ele não faz automaticamente a compensação? Ele tem a obrigação de conhecer aquilo que ele deve aos outros e não estar à espera que os outros lhe vão lembrar aquilo que ele lhes deve, porque ele muitas vezes também não lembra aos cidadãos quando eles têm que pagar. E este sistema, na sua perspectiva de especialista, porque é que o Estado se habituou, porque isto é um hábito de muito tempo, a não pagar a tempo e horas? Mas isso faz, então, isso é uma maravilha. Quem me dera a mim que não me obrigasse a mim a pagar também a tempo e horas, porque isso possibilita ao Estado trabalhar com o dinheiro dos outros. Se me possibilitassem a mim também ter grandes dívidas, mas, por exemplo, pagar só passados um mês, passado 2 meses, o aumento da minha liquidez permitir-me ganhar muito dinheiro. Ora bem, é uma questão, como dizia há pouquinho, é uma questão cultural de trabalhar com o dinheiro dos outros sem que isso custe o dinheiro a quem o utiliza. Há alguma forma de inverter esta situação? Há alguma forma legal de mudar esta cultura, como diz? E a forma de inverter esta situação é uma questão de transparência, é uma questão de verdade e é uma questão de respeito dos direitos do Estado quando ele age como credor e do Estado quando ele age como devedor. É uma questão de respeito pelos direitos dos cidadãos, porque a lei diz-lo. Só que a diferença entre a lei dizê-lo e o executá-lo e as formas e os entraves que por vezes se põem nessa execução é que são demasiado complicados, muitas vezes não estão ao alcance do saber do vulgar do cidadão e diga-se a boa da verdade, quando é necessário fazer prevalecer os nossos direitos perante algumas atrocidades do Estado neste domínio, o que nós constatamos muitas vezes é que temos que ir para os tribunais e nem toda a gente tem dinheiro para gastarem nos tribunais, porque às vezes corre o risco do juiz não compreender bem as questões ou de não dar razão, e eu penso que estas são as tais coisas que não é necessário ir a tribunal. Se a lei existe, ela é igual para o Estado quando ele é devedor e é igual para o Estado quando ele é credor, é só uma questão de aplicar a lei. Ou seja, não usar de uma forma abusiva o poder discricionário que a administração pública tem quando se relaciona com os cidadãos. É que esse poder discricionário deve ser usado na defesa do interesse coletivo, mas nunca contra o cidadão quando o direito e quando a razão está do lado do cidadão. Sr. Bastonário, vamos abrir aqui a antena aos telespectadores que estão a telefonar. Eu volto a falar, a referir os números 21794-161, 21794-162. Gostaríamos de ouvir a sua opinião sobre esta questão que ainda continua a preocupar os cidadãos. António Oliveira, fala de Santa Maria da Feira. Bem-vindo, António. Boa tarde, Sra. Alberta. Boa tarde. Eu queria agradecer já a esse seu convidado, que pela primeira vez tem um convidado com coragem, que é muito difícil encontrar no vosso programa um convidado com coragem que não está a ter esse senhor. Já tem uma idade, já não vai perder o posto de trabalho de certeza que por este regime. E quero dizer o porquê. Eu já tenho explicado, mas eu quero dizer porquê que estas coisas acontecem. Acontecem porque o Estado português é feito por políticos, não é? Por políticos durante estes 40 anos, por políticos até que dizem democráticos. Mas existe um grupo de poderosos que foi confirmado pelo ex-ministro das Finanças deste governo, que controlam o país e controlaram desde sempre.
E é por isso que nós nunca saímos deste caminho de corrupção e abuso de poder, que os políticos confundem maioria absoluta com abuso de poder. E eu estou a olhar para esse seu convidado e admiro que é um homem com H grande. É tudo, Sra. Alberta. Oliveira, muito obrigada pela sua participação. Aqui não estamos a falar, neste caso, não estamos a falar propriamente de corrupção, estamos a falar de um Estado que deveria ser uma pessoa de bem e deveria pagar de acordo com aquilo que está definido nos contratos, e não o fazendo cria graves problemas na economia, pagando apenas quando bem entende, muitas vezes. Elísio Panão é pensionista e fala-nos de Sesimbra. Bem-vindo, Elísio. Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu só queria citar um poema que se enquadra com a conjuntura que nós estamos a viver neste momento agora em Portugal. E este poema chama-se Coreografia Política. Sei que te vais arrastando, ó minha bandeira portuguesa. O povo não está aguentando esta democracia que deixa a malta tesa. Neste momento, vale os laranjas, já tivemos cor-de-rosa. Grande parte do povo não manja com esta política de prosa. Duas cores deixaram buracos e assinaram acordos para meter lixo. Resultado, a economia no farrapo, onde ninguém tem emprego fixo. Sempre dançamos com 2 tons, agora é a vez do bailinho da madeira. Afinal, o que é que são os bons? Para o povo votar e não fazer asneira. Com tantos partidos e religiões, mas a mim não me enche o olho. Ao povo prometem sonhos e ilusões, nestas áreas eu ponho as barbas de molho. Tenho ideias para edificarmos, é urgente seguir os meus conselhos. Com laranjas e rosas nos enganamos, sejam eles Sócrates ou coelhos. Entretanto, eu vou escrevendo tudo aquilo que me vai na alma. Este mundo que eu não entendo, só a minha fé mantém a calma. Tenho dito. Elísio, somos mesmo um país de poetas. Obrigada aqui por partilhar os seus escritos sobre o panorama sobre atual, a conjuntura que nós estamos a viver. Que Vá escrevendo, que é sempre bom, não é? É sempre bom desabafar. Está bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Elísio. Boa tarde. João Jorge, fala-nos do Faial. Bem-vindo, João. Boa tarde, Alberta Marques Fernandes. Boa tarde ao Sr. Bastonário. Será da Ordem dos Advogados? Não. Não, é bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Sim, sim. O bastonário já não é Marinho Pinto, é uma senhora. Desculpa o erro. É assim, o Estado não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa que cumpre a lei, porque ele faz a lei e não a cumpre e obriga a cumprir. Eu, por exemplo, sei que passou-se comigo e passa-se com tantas pessoas que eu também conheço, um caso de descuido no pagamento do imposto automóvel, que é o imposto de circulação que se paga todos os anos. Eu até tenho isenção, mas porque demorei um dia, porque a carta que me chegou a avisar que eu não tinha pago ou que não tinha me inscrito, chegou um dia antes de acabar o prazo e eu fui lá e paguei já, em vez do que era provável se eu pagasse e não fosse isento, eu paguei o triplo. Mas se demorasse, creio que mais 2 semanas, pagava uma fortuna por uma coisa que valia 30 euros. Portanto, eles não são uma pessoa de bem, e quando é o contrário, demoram anos e não dias, como aconteceu comigo e com tanta gente, demoram anos e não pagam nada, não pagam os juros. Eu queria só falar de um paradoxo, que é o caso do IMI. O IMI, a casa aumenta o património em 30, 40 mil euros para pagar o IMI. Para a insolvência dos donos, para o banco já desvaloriza. Portanto, a mesma casa, se tiver com tudo em dia, aumenta o preço. Se a pessoa não puder pagar, baixa o valor. É uma iniquidade. No entanto, o Estado, representado por este governo de extrema-direita, está mesmo no bom caminho, porque eles estão a usar os livros de Salazar. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, João Jorge, obrigada pela sua participação. Espero que haja mais gente a telefonar, nomeadamente senhoras. Normalmente temos poucas, gostamos sempre de ouvir os 2 sexos a falar. Tenho mais um homem em linha, Tiago. Maria Adelaide Ferreira. Doutora, muito boa tarde. Olá, boa tarde, bem-vinda. Ainda bem, uma senhora. A senhora é de uma vertical
qualidade extraordinária, tem muito valor. Também dou os parabéns ao Sr. Bastonário que está lá da Sra. Doutora, porque possivelmente começou também o curso, fez um curso comercial como eu, não sei se começou. Eu fiz um curso comercial na Ferreira Borges, portanto sempre estou a trabalhar contabilidade e, portanto, agora vou ao início da minha conversa. Nós começámos a vida profissional a trabalhar em contabilidade, nós que não compreendemos como é que o Banco de Portugal conseguiu passar por cima de muitas coisas, portanto isto já se arrasta há muito tempo. E o senhor que falou anteriormente apresentou um caso que também é muito semelhante ao meu. O meu filho possivelmente esqueceu-se de em 2007, 2008 pagar o selo do carro. É uma coisa pequenina. Nós tivemos aqui uma multa medonha. Pagámos a multa e depois dissemos, está tudo tratado. Está sim, minha senhora. Pois em janeiro tínhamos cá mais um papel para pagar 10 euros e tal. Quer dizer, eles não nos perdoam. Como é que em 2007 eles foram descobrir aquilo que nós realmente não tínhamos a justificação? Pode ser que a gente se tenha esquecido. E como é que eles se esqueceram? Durante tantos anos, com processos metidos nas gavetas, com milhões de euros que nós agora estamos a pagar, porque eu meto a minha caderneta e tenho 300 euros por mês na minha pensão e na pensão do meu marido, o que se passa comigo, que passa com os reformados deste país, com estes avós que querem ajudar os filhos e os netos e não conseguem. Portanto, isto está numa situação muito complicada, porque eu sinto-me mal, porque eu gostava de ajudar com esses 300 euros que eu devia ajudar e não sei onde é que o meu dinheiro anda. Porque, de facto, isto não se compreende. Eu peço desculpa deste desabafo, mas eu acho que isto se passa com as pessoas da minha idade e nós vamos para a cama muito assustados e andamos a viver no terror. Se não se pode assustar nem a criança, nem as crianças a viver com terror, também não se pode assustar as pessoas de idade que nos estão a assustar. Isto tem que dar uma volta. Eu só digo que sou católica. Agora partidos, acho que estão todos partidos. Peço desculpa, não vejo uma grosseria na minha conversa, mas imensa dignidade. Porque foi com essa dignidade que eu fui criada. Doutora Alberta, muito obrigada e o Sr. Bastonário, os meus parabéns. Maria Adelaide, muito obrigada. Ao menos a Antena Aberta que sirva para desabafar situações dramáticas, preocupantes. É esta angústia que vamos sentindo e que muitas vezes é ainda pior do que as coisas acontecerem de facto. É a angústia de não saber o que é que vai acontecer mais, o que é que vai acontecer a seguir. Obrigada pela sua participação. António Martins, fala-nos do Algarve, Portimão. Bem-vindo. Boa tarde, minha senhora. Boa tarde. Melhoras para a sua constipação. Obrigado, eu estava a tentar disfarçar, pelos vistos não tive efeito. Complementar o Sr. Bastonário. Ponto 1, pagamentos em entrada ao Estado. Só um pequeno sublinhado. Se o Sr. Bastonário, para os técnicos de contas, talvez por incompetência, etc., tem as cotas em atraso, se ele tem algum esquema de moratória para que os técnicos de contas que abriam falência ou não estão a receber de muitas empresas em falência, se ele tem alguma maneira de que estas cotas sejam pagas mais suavemente. Ponto 1. Ponto 2. Não percebi muito bem, não sei se percebeu, Sr. Bastonário, esta questão. Peço desculpa, só mais um bocadinho. Enfim, boas empresas, grandes empresários, a grande distribuição, eu vou referir os nomes porque são figuras públicas, eles vêm para a televisão dizer que politicamente como é que se deve fazer, o PS tem que se aliar o PSD, etc. E estou a referir ao senhor de Jorge Martins, ao senhor Melvin de Azevedo, etc., que pagam impostos na Holanda, nos paraísos fiscais e alguns outros nos offshores. Será que este dinheiro, a diferencial de imposto, não é possível recuperar para o nosso país, para ajudar a equilibrar o orçamento do Estado? E segunda coisa, para quando, Sr. Bastonário? Era uma questão que se podia levantar nas muitas reuniões que faz, para quando a harmonização fiscal, a par da harmonização monetária, a harmonização fiscal, isto tem muito interesse, não só ao nível da Comunidade Europeia, como dos G20, dos G7, etc. Porque senão as pessoas, imagino que, para a hipótese académica, eu aceito que o PPD, o PCP, ganha as eleições. Eu estou a ver que contentores de dinheiro a fugir, eu estou a fazer uma figura de retórica, não é? Mas claro, que é feito através das novas tecnologias, para paraísos fiscais, etc. Eu gostaria dos técnicos de contas, e aliás, na sequência da coragem que eu reconheço no Sr. Bastonário,
ainda recentemente no programa da RTP, com o Sr. João Serra das Neves, essa iminência, a par do Sr. Medina Carreira, para além de militar, foi engenheiro, é advogado, nunca disse qual era a sua forma, mas fez com que o Dr. Silva Lopes, nosso colega e grande economista, dissesse a sua, que eram 3 milhões na altura. Mas ele nunca disse a sua. E cada vez que vai com aquela senhora para a televisão, leva um fato novo, vai almoçar bom. É uma António Martins, estamos a desviar-nos imensíssimo do tema deste programa. Imenso. E há algumas questões que eu não sei se entendi corretamente. Vamos tentar ouvir o bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Há questões que são políticas. A harmonização fiscal é uma questão política. Mas se me permite, Berta, eu gostaria de responder a este colega, António Martins, porque eu sou daquelas pessoas que digo que a política de Frei Tomás, do olha para o que ele diz e não para o que ele faz, está arrumada. As pessoas têm que fazer aquilo que dizem. E fez-me aqui uma questão concreta e objetiva na Ordem, se tínhamos algum mecanismo que possibilitasse às pessoas o pagamento das cotas que eventualmente estivessem em atraso. Temos e abordamos, permitimos sempre às pessoas que apresentem um plano de pagamento faseado no sentido de elas poderem resolver esse problema. A questão que coloca do IRC, eu já falei nisso diversas vezes. Penso que é uma questão, foi maltratada no Estado português, porque não foi acompanhada de uma lei, na minha opinião, reguladora dos efeitos que ela pode provocar e que vai necessariamente provocar na diminuição da receita fiscal, e eu defendia a necessidade desses mesmos efeitos serem canalizados em benesses dos cidadãos. Disse na hora certa o que é que, no meu entender, deveria ser feito, não fez vencimento, naturalmente que não tenho poder para fazer mais nada. Mas no que respeita à harmonização fiscal, evidentemente que sim, todos nós estamos de acordo. Pensamos que para uma Europa forte temos que estar receptivos a algum federalismo, mas naturalmente que não me compete a mim levar esta questão. Gostaria agora de comentar um pouco as questões que aqui foram colocadas. Eu quero aqui agradecer, a minha coragem. Não é coragem demais. Nós estamos num país livre e naturalmente que as pessoas, no respeito que nos devem merecer as opiniões dos outros, também devemos ter a coragem de expormos as nossas próprias opiniões, não ultrajando quem pensa de forma diferente. Eu propunha-lhe era o seguinte: vamos ouvir só os últimos telefonemas e depois fazíamos então esse apanhado geral. Pode ser? Pode ser, Berta. Então pode que eu tenho em linha mais telespectadores e faríamos o apanhado geral no final. Fernanda Agostinho, fala-nos de Alcobaça. Bem-vinda. Fernanda? Não sei se a Fernanda Agostinho me está a ouvir nesta altura. Olá, boa tarde. Glória Pinto. Vamos tentar agora a Glória Pinto, que nos fala da Amadora. Olá, Glória, boa tarde. Boa tarde, doutora. Olá, bem-vinda. Obrigada. Doutora, eu era para pôr a seguinte questão. Doutora, eu queria... Olha, sabe uma coisa? Estamos a ouvir o seu televisor. Pode baixar o som do seu televisor? Doutora, abaixo. Eu abaixo. Doutora, eu queria dizer uma coisa. É assim, uma pessoa que está de baixa, que tem filhos a cargos... Glória, tem que baixar mesmo totalmente. Ouvir-me só através do telefone. Está bem. Doutora, é o seguinte. Uma pessoa que tem filhos a cargo, que está de baixa, que não recebe quase ordenado nenhum, porque está de baixa e tanto recebe a baixa. Não conta. Quer dizer, ainda está... É viúva, não é? Tem que pagar IRS... eu não acho normal uma pessoa, sendo viúva, tendo filhos a cargo, ainda ter que pagar o IRS e estando de baixa, trabalhou, descontou, pinta por uma linha, percebe? E tem que pagar o IRS quando não tem condições para o pagar.
Era só isso, doutora, muito obrigada. Glória Pinto, muito obrigada. É mais um desabafo, não está dentro dos pagamentos em atraso do Estado, mas fica aqui o desabafo desta telespectadora. Helena Rodrigues é a técnica oficial de contas no desemprego. Fala-nos do Barreiro. Bem-vinda, Helena. Boa tarde, Alberta. Olá, boa tarde. É assim, só tenho pouco a dizer, porque assim, nós falamos e não chegamos a lado nenhum, mas é assim, é vergonhoso, é desagradável um Estado que se considera, portanto, que exige a nós contribuintes que se pague, que se faça e não sei o quê, não sei o que mais, é assim, é vergonhoso. Nós temos que pagar os nossos impostos a vários níveis, mesmo estando no desemprego, porque eu não estou a receber subsídio algum. Portanto, compro com os meus impostos e a única coisa que me apraz dizer, tão simples quanto isto, é vergonhoso o Estado não cumprir com as suas obrigações. Tenho dito, e não vou, as pessoas terão coisas mais importantes do que eu, mas pronto, uma boa tarde, obrigada por esta oportunidade. Muito boa tarde, Helena. José Carvalho, fala-nos de Setúbal, bem-vindo. Muito boa tarde, Berta, sou bastonário. Eu estou a ligar pelo seguinte, relativamente aos pagamentos em atraso e até a chamada anterior, que refere muito bem, nós, todos os contribuintes, temos que pagar a tempo e horas. Senão, pagamos com juros. Porquê é que não acontece o mesmo com o Estado? Se não pagar a tempo e horas, também não terá que pagar com juros. Porquê é que os pagamentos do Estado para as contribuições daqueles que tanto precisam, baixas médicas ou subsídios de desemprego, está atrasado meses e meses, em algumas situações, criando vida complicada a muita dessa gente? Relativamente a outra situação, que ainda agora há pouco fui confrontada com ela, do IMI. Nós recebemos uma notificação e como tivemos 30 dias para protestar ou não relativamente a essa atualização do IMI. Eu agora fui às finanças, porque estava todos os anos a ter um aumento, e fui informado que, como não reclamei dentro dos 30 dias, tenho que esperar 3 anos para poder reclamar novamente. Não percebo. Se o valor, se eu detecto, ou se fui à Câmara pedir uma nova planta e se verifico que a área não está correta, que a idade do edifício não está correto, porque é que eu tenho que aguardar 3 anos para poder fazer uma nova reclamação? Isto, há aqui qualquer coisa que não está certo. Mais da situação do EMI, eu verifiquei que o número do prédio não era o mesmo. E perguntei na Câmara porquê. Disseram que foi junto, devido à união das freguesias, que foi atribuído, os prédios foram renumerados, e eu coloquei a questão, e agora quem vai pagar a nova caderneta? Não sabemos. Porque eu tenho que ir à conservatória, fazer um novo registro, faça esse novo número de registro da minha casa, e a caderneta, quem é que a vai pagar? Estes pagamentos, estes atrasos do Estado, é uma vergonha, deviam pagar a tempo e horas. Os próprios comerciantes e empresários, porque é que levam meses e meses a receber o IVA de volta? Se eles não pagarem a tempo e horas, têm que pagar com juros. O Estado leva meses e meses. Porque é que não paga a tempo e horas? Se calhar se o Estado pagasse a muitas das empresas deste país a tempo e horas, o IVA e as dívidas, o país com certeza não estava na recessão em que está. O pior devedor neste país é o Estado. Ele é que devia pagar com juros e com certeza muitas famílias, muitos negócios, muitas empresas e muita gente devia estar melhor na sua vida daquilo que está agora e não estar a pagar o que está a pagar. Porque o Estado não é bom pagador, não tem boas contas. José Carvalho, muito obrigada aqui pela sua participação, pela sua opinião, pelos exemplos que apresentou. Domingos, vamos falar então em jeito de conclusão, comentando estes telespectadores, Sr. Bastonário. Olha, antes de mais há que dizer que volto a repisar o seguinte: o Estado são as pessoas e o Governo é quem gere os interesses dessas pessoas. Em democracia, tem a responsabilidade de gerir esses interesses quem tem os votos das pessoas. E por isso, se as pessoas não são dignas de ter esse mandato de gerir os interesses do coletivo, as pessoas têm sempre uma arma na mão, que é exatamente o voto.
Ora, muito bem, como dizia, e eu quero dizer muito rapidamente que digo apenas aquilo que penso, e graças a Deus, com o respeito que as coisas devem ter, e estamos indiscutivelmente numa situação perigosíssima, muito perigosa, com alguma insensibilidade, eu diria com muita insensibilidade na gestão destes interesses públicos por parte do governo, não é só deste, de outros governos também, porque estas coisas não aparecem do dia para a noite, elas são o acumular de muitas situações e nós estamos perante conceptualizações no sentido de que as pessoas que são uma espécie de plasticina, que ora se moldam e se fazem as suas necessidades, os seus anseios, as suas expectativas, a sua própria vida, de acordo com aquilo que os governantes querem. Não é assim. As pessoas firmam a sua vida com base nos elementos que a sociedade lhe oferece, nos vencimentos que tem, nos rendimentos que tem, nas expectativas que tem de vida, e depois compete também ao Estado de tentar garantir essas mesmas expectativas de vida. Sabemos que Portugal passa um momento mau, passou já um momento pior, mas passa um momento mau, e eu só tenho relativamente a isto a dizer realmente que temos que ter muito cuidado. Quando dizia aqui uma colaboradora, dizia, o povo não aguenta mais esta democracia, mas o povo aguenta muito pior uma ditadura. E há pessoas que por vezes querem que se faça este discurso, porque numa ditadura não tem que prestar contas a ninguém. Numa democracia, pelo menos, o povo tem o direito do voto, tem a força do voto para poder modificar as situações. Numa ditadura, e a liberdade de expressão, Sr. Bastonário, e a liberdade de expressão. Exatamente. Estamos mesmo no final desta antena aberta. Eu vou só terminar muito rapidamente. A questão do IMI. A questão do IMI, neste momento, na minha opinião, foi maltratada. Eu alertei na altura que a forma como ele estava a decorrer que ia trazer problemas às pessoas. Porque fizeram uma avaliação de uma coisa com base numa matriz, num desenho, que estava completamente desatualizado. E ainda por cima, a cláusula de salvaguarda tem hoje uma interpretação que não está de acordo, na minha opinião, que não está de acordo com o espírito da lei. Porque a lei diz que a contribuição autárquica não pode aumentar mais durante o período de salvaguarda, que não pode aumentar mais que 1/3 do valor ou 75 euros, qual deles for o maior. Ora, o que nós estamos a verificar é que o Estado, o Governo, está a considerar o valor pago anteriormente, faz uma cláusula, acresce de 75 euros num ano, e no ano a seguir acresce outra vez 75, ou seja, está a perverter-se aqui aquilo que estava na própria lei. Está a perverter as questões no IMI. Sr. Bastonário, estou mesmo sem tempo para continuarmos esta conversa. Pois é pena, porque os contribuintes levantaram aqui questões de muita profundidade. Pois levantaram, mas o tempo é a vida deles que está em jogo. E a vida deles, naturalmente, que eles sentem-se impotentes. Fica combinado uma nova conversa em breve, Sr. Bastonário. Foi um gosto tê-lo aí desse lado. Muito obrigada. Boa tarde. A antena aberta fica por aqui. Eu regresso à hora certa. Até já.